Bom, enquanto isso, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Essa é a base da nossa lição hoje. Nós vamos falar sobre a secularização e a importância da fé na família cristã, principalmente dentro da vida de casal. 1 João, capítulo 2. 1 João capítulo 2, o verso 15 ao 17. E vamos ver em uma só voz, né? 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. Nós precisamos identificar nesse texto algumas palavras para que o nosso estudo corra tudo bem. A primeira palavra que nós precisamos identificar no texto que nós acabamos de ler é a palavra mundo. Porque quando a gente fala mundo na Bíblia, se refere pelo menos a três coisas. Há um mundo que é conhecido como o mundo dos eleitos, ou o mundo daqueles que foram escolhidos por Deus, que nós devemos, na verdade, entender, né? E esse texto não fala disso. O texto que fala disso é o texto que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém. Então, esse mundo aí é o mundo dos eleitos, é o mundo dos escolhidos, né? E nós temos também o texto lá de Gênesis, quando diz que Deus criou o mundo, e aí nós pensamos no cosmos, que é a ideia do universo. E esse texto aí não está se referindo a esse mundo também. O mundo criado por Deus não é um mundo ruim, e nós não devemos, na verdade, e não temos condição de sair dele. Eu já falei isso aqui. Algumas pessoas tentam fazer comunidades, um condomínio só de crente. Seria jóia, seria? Nada, gente, não. Ia ser uma briga só. Não dá certo, então. Então, uma cidade, então, também não dá certo. Então, na verdade, o que a gente tem que entender é que esse mundo que se refere aí é o mundo, a organização e os pensamentos que estão por trás de tudo aquilo que vão contrariar a vontade de Deus, ou que estão contrários à vontade de Deus, né? E aí a gente fala de filosofia, política e todas as áreas do conhecimento como um todo, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, e é isso que o apóstolo João está dizendo para nós, que nós devemos tomar cuidado e não se envolver nesse mundo. Quem conhece o Google aí? Quem conhece o Google aí? Quem já fez uma pesquisa no Google? Acho que todo mundo, né? Quem já foi no médico e fez exames, depois que fez os exames, foi procurar na internet o que significa o resultado do exame. Ok, nós vamos ver um vídeo antes de passarmos a lição. De novo eu trago o Jonatas Neme aí para nós. Alguém vai falar assim, pastor, é da sua preferência? Não, gente, é porque ele não fala palavrão e nem emite nenhuma coisa contrária daquilo que nós pensamos, tá joia? Então, eu sempre trago ele, porque eu tenho certeza que eu não preciso temer os vídeos dele. Amor,
Por quê? O que você tem? Você lembra que eu fiz uma bateria de exame de sangue semana passada? Ah, lembro. Então, saiu o resultado hoje. Ah, amor, mas o que você tem? Ah, eu não sei direito, mas deu alteração no TGO supertático. Vixe. Mas o que é isso, velho? É grave? Ai, eu também não sabia. Aí eu vim olhar aqui no Google e tá falando que pode ser câncer, pode ser tumor, gordura no fígado, eu não sei. Mas e agora? Você tá sentindo alguma coisa? Ah, eu tô fraquinha tem uns meses já, né? E eu não tô comendo direito. Ué? Até onde você estava no crossfit, pegando maior peso, tá comendo igual uma pedreira, até parece que você tá recordando alguma coisinha. Agora, tô fraquinho, não tô gordinho, né? Não, eu já tô faz tempo assim. Ah, tá nada, é psicológico. Ó, você vai viver muitos anos ainda aí comigo. Porque sem você, eu não vou saber viver. Então, isso que eu queria falar. Posso te pedir uma coisa? Por quê? Não arruma ninguém tão rápido. Espera pelo menos uns 2 anos depois de morrer, por favor. Ô, Júlia, fica quieta. Não, espera 1 ano pelo menos, então, por favor, 1 ano. Para de falar essas coisas. Se você arruma outra com menos de 6 meses depois que eu morrer, eu volto pra puxar seu peito e acabo com a raça dela. Para, Júlia, para. Que loucura é essa? Até onde você estava bem, despedindo aqui, fui embora, você estava tranquilo, agora, por causa de uma pesquisa no Google, você tem certeza que vai morrer e quer acabar com a raça de uma mulher que nem existe. Você não entende? Tô sentindo frio. O ar-condicionado. Eu tô vendo uma luz branca. É o lustre que tá aceso. Tem um pontinho preto vindo na minha direção. Pernilongo, Júlia, Pernilongo, você tá doido? Pelo amor de Deus, Júlia, ô Júlia. Você sabe que pode pesquisar as coisas no Google, Júlia. Pesquisa no Google, já fica ficador, você vai morrer, Júlia. Nada, substituir o médico. Muito menos o Google, Você Júlia. não tá na minha pele pra saber como eu tô me sentindo, eu tô mal. E eu tenho que contar pros meus pais o quanto antes, pra eles saírem correndo atrás das coisas, né? Deve ser o seu. É o doutor Adriano. Deve ser o diagnóstico. Misericórdia. E? Você quer comer o que, amor? Quer pro crossfit já? O que o doutor Adriano falou? Não, ele falou que infecção urinária. 1 semana já tô bem. E você jurando que ia morrer? Planejando o velório e chorando tudo isso achando que ia morrer, Júlia? Mas eu posso morrer mesmo? Eu já vi no Google infecção urinária, mata! Nossa, manicure arrancou um bife da minha unha. Deixa eu ver. Eu posso perder o dedo! Nossa, eu tô com um monte de computador. Deixa eu ver no Google. Pode ser câncer de pele? Ah, não, quero perder. Meu tornozelo tá doendo. Pode ser fratura. Coceira? Não, pode ser catarata. Meu Deus. Gente, esse vídeo é uma coisa que todo mundo passa. Quem nunca, né, viu um diagnóstico, sentiu uma coisa, procurar no Google e entrou em depressão? Eu mesmo. Uma vez tive dor no joelho e falei, gente, o que pode ser? Meu joelho está fragmentado, eu tenho que fazer uma reconstrução. Eu falei, gente do céu, na hora que a minha pressão. Então, se você gostou desse vídeo, já passou por isso, deixa o like e manda para todo mundo também. Fala, gente, ó, isso que dá, ficar pesquisando no Google, né? Se você é médico, principalmente, já manda para os seus pacientes. Gente, assiste aí, para de pesquisar no Google. E principalmente, se você não é inscrito no nosso canal, você tem que se inscrever já, para não perder mais nenhum vídeo novo. E o lema do nosso canal é isso, é fazer comédia com censura livre e sempre coisas no cotidiano para todo mundo se identificar, se ver ali, tá bom? Então se inscreva aí. Ok. E quero recomendar um livro para vocês. Esse é um livro do Mário Sérgio Cortella, Família, Urgências e Turbulência. Nós usamos no ano passado, no mês da família, no mês de maio, e aí eu vou deixar o Cortella falar um pouquinho dele, e o meu incentivo é que vocês comprem esse livro, tá? Se puderem. Há uma frase que sempre gosto de trazer à tona, que não tem uma autoria definida, mas eu assino sempre com alegria, porque ela é muito verdadeira, que diz que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Isso significa que você e eu
temos uma responsabilidade em relação às novas gerações. Não é só nossa, mas é especialmente nossa. Por isso, a família tem urgências e turbulências. E o livro Família, Urgências e Turbulências lida exatamente com algumas questões que nós temos de nos preparar, fazer refletir, enfrentar e, acima de qualquer coisa, ter paciência, coragem e humildade e lidar com elas de modo a não só nós termos o dever cumprido, mas a alegria de fazer aquilo que o amor sincero, o amor que tem requisito, o amor que é responsável, exige, né, da nossa parte. Por isso, temas como e a orientação sexual, e a escolha da escola, e o uso do mundo digital, estar em casa ou sair para a rua, a capacidade de obediência, o tema mesmo como a gente levantou antes da disciplina, a necessidade de nós nos organizarmos com uma nova geração que conosco aprende, muitas vezes nos ensina, mas que precisa ser também ela cuidada de uma maneira que faz com que a família, por exemplo, enfrente alguns desesperos que pode ter no dia a dia e, nesse sentido, ganhe uma esperança ativa que nos dê, sim, ao final de toda uma jornada, aquilo que nos honra, aquilo que nos agrada, que é fazermos, como eu dizia, com gosto o que precisa e que nós faremos. Família, urgências e turbulências. Bom, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a secularização e a importância da fé. Vou passar a mão da Márcia, ela vai passar para todo mundo dar uma olhada. Aí ela vai tirar e colocar no grupo dos casais, tá? O que nós precisamos parar para pensar? Eu falei para vocês sobre a diferença do mundo que foi criado por Deus. Esse mundo é um mundo muito especial. Todo mundo aqui tem vamos dizer, uma história para contar de algo que vivenciou, ou de algum lugar que vivenciou, que na verdade essa ideia de bonito, né, preencheu o nosso coração. Quem não lembra do pôr do sol? Quem não lembra aí do pôr do sol na praia, então? Né, algumas figuras da nossa mente não saem. Né, eu exatamente agora estou pensando na praia com esse sol e tal. E eu creio que vocês também devem estar pensando em alguma coisa assim. Né? Mas a secularização e a importância da fé, ela trabalha o tema mundo, que é essa organização de pensamentos políticos, filosóficos e em todas as suas estruturas. Há alguns dizeres que a gente já ouviu muito, né, e que algumas pessoas filosofaram e até trouxeram algum entendimento para nós, que nós precisamos parar para analisar mesmo. Por exemplo, um adágio popular, ou uma expressão dentro da filosofia, conte uma mentira até 1000 vezes e ela se torna uma verdade. Isso é verdade? Sim. Sim. Qualquer coisa que nós quisermos fazer com que isso se torne uma verdade, se a gente começar a repetir mesmo, e mesmo que isso seja evidente que é mentira, ainda fica em dúvida na nossa mente, né? Não estou falando de política aqui, não quero saber o partido de vocês. Mas, por exemplo, né, falar da prisão do Lula como injustiça, de vez em quando a gente pega pensando, será que ele está sendo injustiçado mesmo? Né? Mas por quê? Porque essa verdade ela vem sendo martelada, e a ideia ele precisa estar livre, a qualquer custo. A qualquer custo. Então, nós vivemos uma constituição filosófica à nossa volta que tem atrapalhado muito o casal, que tem destruído famílias por causa dessas condições. A gente não percebe, mas a TV Globo ela vem implantando na nossa mente, desde a primeira novela até os dias de hoje, pensamentos que hoje, né, são completamente normais para nós, que até 10, 20, 30 anos atrás não tinha nada de certo, tudo era errado. Mas isso vem sendo implantado, né? E tudo vira notícia. O primeiro beijo, né, homossexual,
Aí vai vindo, né? O primeiro indivíduo que divorciou, e aí uma série de coisas que vão sendo implantadas na nossa mente, que vão sendo, na verdade, colocadas no nosso coração, de tal forma que isso se torna quase que uma verdade. E isso atinge a igreja? Sim. Nós não vivemos num lugar que não seja contaminado. Nós não estamos num lugar que não pode ser contaminado, pelo contrário. Nós estamos envolvidos no meio de uma situação que pode trazer vários prejuízos para nós. E é nesse sentido que eu gostaria, então, de usar a lição de hoje, o casamento e a mente cristã secularizada. Hoje, infelizmente, há muitos crentes que estão vivendo dentro de uma igreja, mas que estão com a sua mente completamente secularizada. Estão vivendo de forma a entender que o mundo não é tão ruim como muitos pensam. E o texto que nós temos em mão, João, de forma sábia, já prevendo e tentando trabalhar isso no seio da igreja, já no ano quase 95 depois de Cristo, depois que Cristo nasceu e já passado algum tempo da sua ascensão, enfrentando já dificuldade na igreja, ele escreve então sobre essa questão que é tão atual. Ele diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que João não foi direto e falou sobre as filosofias daquele momento? Os irmãos lembram que toda a filosofia que existia nesse momento era quase que intrínseca ao governo romano. E a qualquer coisa que ele levantasse do governo romano, ele podia ser acusado, e de caluniar e outras coisas. Então ele usa uma figura de linguagem como ele faz no Apocalipse. Aí muita gente diz assim: mas ele não podia ter colocado a palavra mundo, porque essa palavra mundo ela está em vários outros textos. Mas ele não está falando de mundo criado, como eu já disse para vocês, e nem do mundo daqueles que foram eleitos por Deus. Ele está falando do mundo, e aí nós estamos considerando o pensamento, a filosofia, a ideia política e outras coisas que estão envolvidas muito mais com o ser humano e a sua estrutura de pecado. Então, nesse sentido, nós precisamos parar para analisar. Nós estamos vivendo um tempo em que o politicamente correto tem corrigido da nossa boca a palavra pecado. Hoje já não é mais pecado, Os ensinos modernos aí têm tentado colocar uma outra expressão, uma outra realidade, na tentativa de não mostrar que a pessoa está vivendo um erro, ou que não está vivendo algo que seja prejudicial para ela, porque às vezes o prejudicial para nós não é para a pessoa. E aí o politicamente correto nos faz, na verdade, aceitar a condição da nossa sociedade, Antigamente era difícil a gente ver algumas coisas que a gente vê nos dias de hoje, E hoje até você pensar nisso traz para você algumas consequências, como a ideia de que você está sendo preconceituoso. Eu vim de uma cidadezinha do interior, 38 mil habitantes, uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Você passa na rua, todo mundo, bom dia, dá até dor no queixo de tanto falar bom dia, para todo mundo. Bom dia, boa tarde. Se você não falar nada, a pessoa fala: nossa, que cara sem educação é esse. Então todo mundo conhece todo mundo, mas a modernidade ela chega e alcança todo lugar. Minha cidade está embrenhada no crack e, na verdade, nas drogas e outras realidades. Um benefício que o prefeito levou para lá não foi uma indústria, ele levou o presídio do estado de Minas, e isso foi um prejuízo terrível para a cidade, porque quando vai um presídio para uma cidade, não vai só o presídio. A maioria das famílias dos presidiários também se mudam para localidades. E aí a cidade aumenta a violência e muitas outras coisas, Mas o que mais marca na minha mente, lá na minha cidade agora, ultimamente, é a forma com que tudo se tornou tão natural, tão simples, Eu até falei ontem, um jovem, de barba, bonito, sobrancelha bem feita, mas com... eu não sei como é que chama, mas eu falei ontem um bustier, Um top, obrigado. Ainda bem que eu não sei como é que chama,
Eu com um top e uma calça leg. Né? Coisa, nossa, linda. A cena que vem na minha mente, até hoje eu estou tendo um impacto com isso. Impacto, né? Mas o que eu achei engraçado é que, na minha época, quando eu era jovem lá, quando a gente ouvia falar, era motivo de brincadeiras, de chacota e às vezes de falar alguma coisa, né? Mas ele, andando na rua normalmente, vivendo normalmente, joia, a cidade cresceu, a cidade entendeu que não precisa criticar. Mas o que me impressiona não é a questão da crítica, que eu acho que nós não devemos fazer isso. Né? Nós devemos entender o estado de pecado do indivíduo e entender que isso, na verdade, precisa ser trabalhado de alguma forma, né, para saber o que levou a essa condição. Agora, o que me intriga é que as pessoas acham tudo muito normal. Eu não consigo. Então, quando a gente fala sobre secularização de igreja, quando a gente fala sobre mente cristã secularizada, isso não é diferente nas igrejas. Né? Os casais atuais têm sido muito mais dirigidos pelo seu secularismo do que gostariam de admitir. Essa mentalidade mundanizada, secular e não cristã, é que nos afasta da fé, né? Que agrada a Deus. Isso tem trazido dificuldades para o nosso relacionamento conjugal. E dificuldades terríveis. Né? Ao ponto de nós começarmos a viver de tal forma de achar muito natural algumas condições que se impõem. E isso não está certo. A palavra muda, então, nesse contexto, ela tem essa ideia de trazer a nós a ideia que esse mundo, ou seja, que essa organização de pensamentos, essa filosofia por trás de tudo isso que nós vivemos, apesar de nós estarmos numa sociedade judaica cristã, mas isso não impede de outras identidades serem misturadas na nossa sociedade, de tal forma que a gente, na verdade, percebe que o nosso mundo hoje e organização de pensamento está completamente fora do contexto e fora da identidade. Né? Eu apresentei para vocês o Mário Sérgio Cortella, mas ele não é um cristão. Tá? Então, ele é um filósofo. Ele tem um irmão que é presbítero da nossa igreja, mas ele não é cristão. Mas é um dos filósofos que eu identifico como sendo mais ponderados, até na forma de dizer e pensar sobre todas as ideias. E quando ele fala sobre família, ele traz aqui uma frase muito interessante que até eu gostaria de ler. Eu marquei aqui para falar para vocês. Ele diz assim: as crianças deixaram de viver a cidade como espaço coletivo e a saída de casa passou a ser vista como sinônimo de consumo. A criança não sai de casa para brincar, para visitar os parentes ou amigos, para fluir na própria cidade. Ela sai de casa para comprar. E esse é um pensamento secularizado. Essa é uma ideia secularizada. Antigamente a gente saía de casa para ir visitar um tio, uma tia, um avô. A gente ficava feliz de ir, porque a gente podia ir para o quintal, subir na árvore, brincar com os primos, né? Se alegrar com as pessoas. Hoje a gente não vê isso mais. Os filhos estão presos a um smartphone, ou então a um tablet, né? E os nossos filhos perderam a noção do que são brincadeiras de rodas, brincadeira, né? Meu pai, uma das coisas que eu aprendi com meu pai e que eu aprendi com propriedade foi rodar peão, né? Peão de madeira, né? Eu fiz questão de ensinar para meus filhos também. Mas hoje a gente não vê isso de forma comum. Você mostra um peão para uma criança, o que é isso? Né? O que é isso? Eu fico feliz quando tem uma escola que traz isso, né? Traz uma semana toda de brincadeiras antigas. Né? Poxa, está ensinando para as crianças coisas, né? Você mostra uma máquina de datilografar para uma criança hoje, ela fala: nossa, esse computador não tem monitor? Esse computador não tem monitor? Aonde que liga ele na tomada? Né? Aonde que liga ele na tomada? Né? Só quem viveu a época da máquina aí sabe o que é, né? Sofrer, fazer um trabalho,
né, de faculdade ou mesmo de escola, numa máquina, e corrigir uma palavra quando você erra, né, misericórdia, né, misericórdia pra gente. Pastor, totalmente isso. Isso que você está falando é tão realidade, assim, porque eu tenho dificuldade com meus filhos hoje. Eles ficam muito tempo dentro de casa e eu vejo que eles devem sair. Eu mando eles para fora, mas na rua, assim, dentro de casa, não tem criança, não tem nada. Eles não saem. E necessariamente eu tenho que ir para um lugar mais distante. Uma praça, um parque, eu tenho que levar eles para um lugar mais distante para assim, interagir com outras crianças. Porque na comunidade onde eu moro não tem, todo mundo dentro de casa. E eu lembro que a gente acordava de manhã, a gente tomava um café, quando a gente estava de férias, né, e ia para a rua. E só voltava para o almoço, depois saía depois do almoço de novo. Né? Quem já chegou em casa aqui com o dedão do pé todo arrebentar de chutar bola, né? Os bons de bola principalmente, né? E as pessoas não sabem o que é isso. Né? As pessoas, as crianças de hoje não sabem o que é isso. Quando elas têm uma expectativa diferente, quer ver uma coisa aqui na igreja? Nós fizemos a sala dos pequenininhos, bem temática, diminuímos a porta para ficar de pelo menos do tamanho deles. As crianças amam aquela sala pela estrutura dela, pela forma que ela foi preparada. Né? Por quê? Porque o mundo parece que não foi preparado para as crianças, né? Só para adulto. E toda criança quer ser adulto, né? Hoje a gente vê a criancinha aí que ela tem uma facilidade de mexer com o celular, de escolher vídeo, né? Eu fico às vezes impressionado. Na minha época eu nem pensava nisso, nessa época de criança, né? Eu não sabia nem o que era isso. Eu fui conhecer telefone de casa mesmo depois de casado, bom tempo depois de casado. Minha família não tinha telefone. A gente usava o telefone do vizinho, né? Quem não assistiu televisão na casa do vizinho? Nossa, pastor, isso é uma antiga, hein? Lá em casa os caras não se Eu assisti. deixa esquisito lá. Olha só, nós vivemos num tempo em que a mente desses dias, ela é uma constância, mas é uma busca principalmente de autogratificação. Nós queremos, na verdade, as coisas que nos tragam alegria. Mas essas coisas que nos trazem alegria, nem sempre estão de acordo com a nossa fé. E muitas vezes isso tem sido prejudicial, porque os casais modernos, dentro da vida conjugal, eles têm buscado expectativas que eles veem em filme, eles veem no pensamento filosófico, e trazem para si isso como se fosse algo natural, normal, né? Ao ponto de extrapolar em qualquer realidade. Né? Vamos dizer uma coisa absurda. Um casal cristão que tem um amigo que é outro casal cristão que se dispõe de repente a fazer uma troca de casais. Gente, peraí. Não, mas com consentimento, com amor, isso não é adultério. Peraí, a Bíblia mudou de jeito, ou a gente que mudou de jeito, né? Então é o que eu estou dizendo para vocês. Na verdade, a ciência e a tecnologia, elas trouxeram benefícios maravilhosos, mas elas, na verdade, reduziram e manipularam a gente. Ao contrário, em vez dela nos servir, é nós que estamos servindo a ela. Quem já não se sentiu dependente disso aqui? É engraçado que tem umas pessoas que são extremamente difíceis de lidar com elas, porque elas mandam a mensagem, se você não lê a mensagem delas, elas ligam, se possível, vai na sua casa, eu te mandei a mensagem. Por que você não? Eu vi que você visualizou, por que você não respondeu? Ai. Isso é complicado, né? Eu tenho colocado aqui para os irmãos, quando eu estou em aconselhamento, quando eu estou fazendo um estudo, eu estou fazendo um discipulado, o celular para mim é inútil, porque ou ele está dentro do carro, né, ou ele está igual ele está aqui, de cabeça para baixo, porque meu celular, quando ele está de cabeça para baixo, ele não toca, ele não faz mais nada. Tá? Então, para mim, ele se torna algo inútil, porque para mim o melhor é estar com a pessoa. Você já chegou num consultório médico, o médico não deixa o celular para nada?
ou repartição pública, e qualquer coisa nesse sentido. Gente, é uma falta de educação, uma falta de consideração. Sim, Pastor, lá na empresa onde eu trabalho, somos 2.000 funcionários em um prédio de 6 andares. Você entra no elevador, aquele silêncio enorme. As pessoas já entram olhando no celular para você não dar bom dia, para você não conversar. Para não ter contato. Para não ter contato. E isso, assim, eu trabalho com tecnologia, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Minha esposa, às vezes, ela fica com raiva de mim, porque quando eu estou no trabalho, é muito difícil eu ficar pegando no celular, quando eu estou na igreja, quando eu estou em algum lugar. E, assim, é algo que, em vez, igual você falou, em vez de juntar as pessoas, em vez de unir, ou seja, para marcar uma coisa, não, as pessoas estão... É igual, pastor, por exemplo, o celular antigamente era assim, você só me liga ou só manda mensagem se for algo realmente importante. Hoje isso perdeu a relevância, porque se acontecer alguma coisa de importante, você não sabe se realmente é importante ou é fútil. É capaz de responder lá, né? KKKKK. É engraçado que já tem várias reportagens que saíram dos precursores dessas novas tecnologias, né? E Google, Apple, e os filhos deles não têm contato com o celular até determinada idade. Não têm contato com essa tecnologia maciça até determinada idade. Não colocam em escolas que são altamente tecnológicas. Aí você pensa, poxa, esse pessoal todo foi o que deu o pontapé. Por que E assim, eles estão, é o tal do bem e do mal na mão, né? Tudo tem uma linha muito tênue. Mas isso tem uma razão, tá? Não, né? Quem lidar com tecnologia de forma direta, né, o caso do Fabrício, aqui na igreja nós temos um monte de gente que trabalha com isso, você fica tão envolvido com a tecnologia que no momento em que você tem a oportunidade de desvencilhar dela, você não quer saber. Você quer, na verdade, viver outra realidade, porque você sabe o mal que isso prejudica também. Você sabe de alguma forma, né? A gente acha que não, mas o WhatsApp hoje, Facebook, Instagram, são formadores de pensamento, são formadores de filosofias. E essas filosofias, elas estão, na verdade, trazendo aos indivíduos uma falta de sensibilidade, uma ignorância de tal forma que as pessoas hoje nem sequer pensam naquilo que vão compartilhar. Recebeu, já acha que é verdade e já sai compartilhando, né? Nem pesquisar no Google. Quando eu recebo uma mensagem que eu acho assim, eu já percebi que é uma fake news, né? Ou uma mentira, eu já vou direto lá no Google e vou pesquisar, porque eu não vou aceitar qualquer coisa. E eu já ouvi tanta gente defender algumas coisas, né? Eu já ouvi gente falar assim, não, eu estava lá. Mentira! Né? Mentira! Então, assim, a gente tem que ter, né? Mas nós estamos vivendo um tempo também que, por exemplo, hoje tem gente aí que defende a teoria da Terra plana, né? Uma coisa tão provada, tão nítida para a gente, porque o satélite está lá, ele tira uma foto, né? Tem gente que ainda está nesse tempo. Eu não sei se a gente está voltando ao tempo da ignorância ou se a gente está avançando, avançando em todas as realidades, né? Porque, até o irmão comentando ali, né? Se a Terra fosse plana realmente, o mar, né, não estaria onde está, porque de alguma forma ele chegaria na beirada e né, se despencaria dali para lá. Né? Então, é muita coisa para a minha cabeça, né? É muita coisa para a minha cabeça. Mas, ainda, a sociedade que vivemos é altamente pluralizada. A tecnologia, e se algo não nos atende da forma que na hora em que precisamos, procuramos outras opções. O mundo globalizado trouxe avanços, trouxe coisas significativas. Hoje, por exemplo, quando acontece um atentado do outro lado do globo, automaticamente eu recebo a notícia. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, toda a filosofia e pensamento que estão do outro lado do mundo e que às vezes não tem um crivo e na nossa mente se torna algo natural, vem e entra no coração das pessoas, de forma elas acharem que está tudo muito normal, né? Hoje, por exemplo, a gente percebe de forma clara que as pessoas elas se tornam hinduístas, mas não é por uma consideração, elas se tornam hinduístas porque é algo bonito, é algo, né, religioso, é algo que chama a atenção delas, ser vegano,
né? Se for pela saúde, excelente. 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 Mas quem aqui não conheceu um ex-vegano? Que não deu conta de ir com o seu projeto até um pouco mais adiante, né? Eu mesmo conheço pessoas assim. Então são modismos que estão trazendo prejuízos terríveis para as famílias, e principalmente no seio cristão. No seio cristão, né? E aí, meus irmãos, nós vamos considerar algumas coisas, né? O valor das ideias e das instituições. Nós não podemos deixar de valorizar, mas também temos que tomar cuidado. As ideias perderam o seu significado, e instituições, como o casamento, se tornaram marginalizados. Hoje parece incrível, mas quando você diz que é casado, parece que você está com algum peso na sua cabeça. Nossa, você é casado? Nunca imaginei. Poxa, não está nem na aliança, não? O mundo é visto sob o prisma da razão matemática e não mais da filosófica, e muito menos da ideia teológica, que é a ideia de Deus sobre a vida do indivíduo. Sobre a vida do indivíduo. Ninguém hoje para pensar. Para pensar? Para. As pessoas estão tendo dificuldade de raciocinar. Estão tendo dificuldade de somarem as coisas e parar para analisar. As pessoas fazem as coisas hoje muito mais pelo impulso, não é verdade? Muito mais pelo impulso, né? Antigamente, impulso para nós era quando passava na porta da casa da gente o vendedor de rede, e que a gente comprava uma rede em 10 prestação, né? Isso era impulso, né? Nem precisava da rede, mas a gente comprava em 10 prestação de R$100, né? Isso era uma loucura. Hoje, quando eles passam, coitado, eu fico vendo eles passar lá na rua de casa, lá mesmo, o pessoal nem abre o portão, não olha lá. Eu mesmo lá em casa, eu atendo lá do escritório, eu já grito assim: quem é? Pois não. Nós estamos aqui vendendo. Não, muito obrigado, no momento eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho mesmo. Aí eles vão embora, coitado. Antigamente o pessoal abria o portão, olhava, negociava, né? Pensava, analisava, aí comprava pelo impulso, né? Comprava pelo impulso. Panela. Pagava 3 panelas, né? Pagava 3, 4 panelas. Né? Então assim, mas hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando que a filosofia e o pensamento que está trazendo muito prejuízo destrói tudo, ao ponto, por exemplo, de hoje nós banalizarmos o divórcio. Eu pensei e falei isso há um tempo anterior, quando foi, de certa forma, legalizada uma forma mais tranquila de divórcio. Hoje você vai no cartório, em menos de uma semana você divorcia. Anteriormente era complicado. Isso foi um avanço? Foi um avanço, mas trouxe um prejuízo. Porque hoje as pessoas estão fazendo isso pelo seu impulso também. Elas não analisam o que elas estão vivendo, o momento que elas estão evidenciando, né? E não vai demorar muito para a gente encontrar pessoas tristes, angustiadas, vivendo um momento emocional difícil por terem se divorciado. De forma impulsiva. E eu acho que vai chegar. Na verdade, nós estamos vivendo esse tempo, né? O sujeito briga lá com a esposa lá por algum motivo, divorcia, aí fala assim: rapaz, eu fiz uma besteira, volta, a esposa já está com outro. E aí? Né? Como o irmão disse, a filha andou. Aí, arrependimento? Vocês estão entendendo que a gente não está parando para analisar as coisas? Até na forma de criar os nossos filhos. Até na forma da gente criar nossos filhos. Na dificuldade da correria do dia a dia, a gente pega lá, vai lá, põe uma propaganda, um filmezinho do YouTube, coloca na mão do menino e vai fazer os outros a fazer, mas aí não vai ficar só sobre isso. Quem mexe com tecnologia sabe disso. O YouTube ele é preparado, na verdade, para ir de acordo com aquilo que você está vendo. Se você assiste um vídeo
eles vão começar a mandar para você aquele conteúdo. E coisa que não tem nada a ver, né, pastor? Às vezes. A gente senta de frente à televisão lá com o meu filho, com o nosso filho lá para assistir. Aí a gente fica vendo no meio das propagandas cada coisa absurda. Aí eu pego e baixo todo o vídeo completo para não precisar. Ouvir as propagandas, porque agora o YouTube está ficando complicado. Vai aparecer a boneca bom. E aí, gente, o que isso, na verdade, está influenciando? Isso traz várias crises para o casamento. E a primeira crise que eu entendo que traz, os casais atualmente podem até ter uma ética, mas na prática, essa ética que devia ser cristã, ela está sendo deteriorada, ela está sendo perdida, né? Eles rejeitam qualquer perspectiva centrada da sua vida em Deus. Aquela perspectiva que vê todas as questões terrenas dentro do contexto eterno, já passou. Eu contei para vocês aqui. O casal senta comigo e fala, nós vamos divorciar, tudo bem. Mas eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Eu pergunto para eles, vocês acham que Deus pode mudar o casamento de vocês? Podem. Vocês são cristãos? Somos. Então vocês creem que Deus pode mudar o casamento de vocês? Não. Ué, ou são ou não são. Não tem duas coisas, dois pesos, duas medidas. Então hoje os casais estão assim. Não, eu creio em Deus, eu vou na igreja. E o pior de tudo é que algumas pessoas ainda encontram indivíduos com mente secularizada, pastores ou líderes, que até revelam, não, eu recebi uma revelação que você ia divorciar mesmo, era necessário. Deus queria isso para você. Ou até diz assim, não, eu tive um sonho, eu tive sozinho. Isso é bênção de Deus. Eu ouvi isso recentemente, agora eu ouvi. Nossa, pastor, eu estou muito bem, depois que eu divorciei, nossa, eu estou muito bem, muito feliz. Eu falei assim, olha, isso pode ser o seu conceito nesse momento. A hora que os filhos entrarem na adolescência e começarem a dar trabalho pela falta de um pai, ou pela falta de uma estrutura familiar, aí você vai lembrar, eu não estou tão bem assim. Não estou tão bem assim. Ou mesmo sentir-se a solidão, né? Porque as mulheres hoje divorciadas, e isso não mudou não. Anteriormente era, e nos dias de hoje é. O rapaz que namora com a mulher divorciada, na verdade, parece até preconceito, mas é essa a ideia mesmo, ele quer diversão. E uma diversão que vai além um pouquinho do limite. Por quê? Porque a pessoa já tem uma experiência de casar. Não é assim? Ou eu estou errado? É a natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa. Né? Então, assim, e alguns até dizem assim, não, essa é para casar e essa é para se divertir. Infelizmente. Né? Infelizmente. E as pessoas não param para analisar isso. Não param. Né? Olha lá. Temos uma crise moral também, que é gerada pelo processo de fragmentação da consciência, devido à exposição a várias visões e mundos diferentes, cada um com a sua lógica própria. Né? Uma identidade no aconselhamento é sempre perguntar à pessoa, você crê em Deus? Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Ela é palavra de Deus para você? Porque se você começar com outras expressões, você vai vir um monte de coisa. Muitas vezes, antes de chegar no aconselhamento, a pessoa já passou por um psiquiatra, por um psicólogo. Cada um falou uma coisa. Cada um falou uma coisa. Né? Eu aconselhei uma jovem adolescente, não daqui de Minas, que eles moram numa cidade menor do que a minha ainda, tem 3.000 habitantes, e lá só tem um psicólogo. E os pais, que têm dificuldade com a filha, resolveu levar a sua filha a um psicólogo. Mas infelizmente esse psicólogo também tinha suas dificuldades, né? E entre as suas dificuldades ele tinha algumas coisas que para ele era tudo muito natural e normal. Um cristão levar um filho a um psicólogo que tem uma linha de pensamento que seja contrário àquilo que nós ensinamos em casa, é um perigo, gente. Perigo. Porque não é o psicólogo
É a forma com que a criança, o jovem, o adolescente vai sentir liberdade para fazer aquilo que ele entende. Aí ele chega em casa, o pai e a mãe dizem assim, não, você não pode fazer dessa forma, porque nós somos cristãos. O namoro correto tem que esperar o momento certo para você casar, ter uma relação sexual. Aí ele vai no psicólogo, o psicólogo diz assim, nada, seu pai está ultrapassado, sua mãe está ultrapassada. Vai viver sua vida, como um namorado, vai curtir a vida aí. Relação sexual, isso é natural, normal. Isso é um desejo normal, ninguém pode te reprimir por isso, não. Né? E aí, como é que vocês acham que nós vamos viver no meio dessa sociedade? Então, olha aí, crise moral. Crise moral. Vocês não estão sentindo que hoje a gente falar de família, o negócio está complicado? Né? Tem muitos conceitos de família. Tem. Eu dou graças a Deus porque, na verdade, a gente compartilha os nossos vídeos das nossas aulas, principalmente tentando atingir vocês. E quem falta, né? Hoje nós temos alguns irmãos que estão viajando. Eles atingem. As nossas visualizações são pequenas, né? Porque se nós tivéssemos, na verdade, um canal que tivesse muitas visualizações, os haters, né, desceriam a lenha naquilo que é o conteúdo. Mas eu não estou falando para fora, estou falando para dentro. Estou falando para a igreja, estou falando para quem tem um pensamento cristão. Eu não quero combater quem pensa de forma diferente de mim, a não ser que Deus trabalhe o coração dele e mude a vida dele. Aí eu vou trabalhar com ele, mas eu estou falando para vocês. E para vocês eu estou querendo dizer que nós precisamos avaliar o nosso contexto também. Porque até pouco tempo atrás eu poderia, na verdade, ter mais tranquilidade. A igreja tinha uma linha de pensamento. As pessoas achavam absurdo, hoje as coisas já não estão sendo assim. Mas, infelizmente, outra crise. Temos uma crise de conhecimento bíblico que ocorre devido à falta de exercício espiritual, de derrubar sobre as escrituras e dela tirar o conhecimento pelo confronto, arrependimento e perdão. Uma crítica aqui, né? Não sei quantos, eu não estou dizendo que é errado, né? Alguns dizem até assim, dos males o menor. Eu tenho cuidado com isso. Quem assistiu aquele seriado que falava sobre a vida de Raquel e Lia na Record? Era uma novela que tentava apresentar um contexto bíblico, e o que eu acho errado é que às vezes a pessoa usa o contexto bíblico para dizer uma coisa que a Bíblia não diz, né? Naquela história lá, na verdade quem era errado era a Raquel e quem era certo era a Lia. A primeira propaganda, quando eu olhei, deu muito destaque em Lia e Raquel, como se fosse... Epa, que tá estranho. Estranho, não é? Não é estranho? Estava anunciando, eu pensei, isso aqui tá estranho. Né? Por exemplo, hoje tem uma novela, Jezabel. Destaque. Destaque, né? E eu paro para pensar assim e falo assim, gente, o que eles estão? Eles estão querendo aproveitar a estrutura de pecado das pessoas para chamar a atenção delas, para que elas tenham, nós estamos tentando atingir de alguma forma conceitos dessas pessoas, para elas entenderem o conceito verdadeiro de Deus. Mas eu preciso me igualar àquilo que está aí fora para poder... mas a televisão está vendendo conteúdo, eu sei disso. Agora o difícil é que quando a gente está na igreja e a gente está falando, né, a gente está conversando sobre conhecimento bíblico, a pessoa começa a defender, por exemplo, Lia. Não, porque ela na Bíblia diz, mas não foi porque ela leu na Bíblia, porque ela assistiu na TV. Na TV. E aonde que está isso mesmo? Não, está lá na Bíblia, no livro de Heresias, né? Porque a gente ouve cada coisa aí, né? Acontece com algumas músicas, nos filmes, alguns livros que as pessoas tomam como cristão e são livros de autoajuda e acham que aquilo ali é bíblico, né? Outra coisa, por exemplo, até o ano 99 a gente convivia com aquela expectativa, 2000 chegarás, não, 1000 passará, 2000 não chegarás. Está lá no livro de Heresias, capítulo 2, o verso 1, né?
era uma convivência simples, porque a gente combatia isso, porque a gente que conhece a Bíblia sabe que isso não está na Bíblia. Mas aí as pessoas falavam com tanta veemência, com tanta coisa, né, que ao ponto, por exemplo, lá em Goiânia, a gente morava em Goiânia, e um pastor disse, de forma literal, que se o ano não acabasse em 2000, ele ia comer a Bíblia dele. Depois foi difícil de achar esse pastor para dar a Bíblia para ele com ketchup, pelo menos, para ajudar ele, né? E aí, irmãos, que falta de conhecimento é essa? E hoje está pior ainda, porque as pessoas têm o conhecimento baseado no Google. Né? A pessoa quer saber sobre um personagem, digita lá no Google, mas ele não tem um crivo. E quando você não tem um crivo, você tem que entender que o motor de busca do Google, ele vai buscar pelas considerações e pelas palavras. E aí não interessa o conteúdo, ele vai buscar desde páginas espíritas, cristãs, hinduístas, todo o conteúdo, todo, filosofia, satanismo, e aí vai. Tem a sequência das mais acessadas. E tem a sequência das mais acessadas. Aí você pega lá e lê e fala assim, rapaz, olha só, isso é uma verdade. Aí o sujeito imprime isso como sendo uma verdade. E a gente tem que parar para pensar, porque, na verdade, e considerar. E não podemos aceitar isso de forma nenhuma. Temos que ter conhecimento. Era fácil fazer uma gincana bíblica, hoje não é tão fácil assim, né? A gente faz algumas perguntas que a pessoa diz assim, né? Aquelas pegadinhas bíblicas que a gente dizia, né? Quem é o homem na Bíblia que não teve mãe, nem teve pai, não nasceu, não morreu? Aí todo mundo dizia assim, quem esse pastor? Você está doido? Não está na Bíblia, né? Alguém sabe quem foi? A Marisa do Bar. Aí. O conhecimento bíblico. Então vai lá, Marisa, diz aí quem foi. Melquisedeque, está lá no livro de Hebreus. Está dizendo assim, ele não teve princípio de dias, nem fim de dias, não teve mãe nem pai. É uma tipificação, o que nós chamamos aí de teofania, né, de Jesus no Antigo Testamento, que é citado no livro de Hebreus no Novo Testamento. Jesus, ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega. Então, nós muitas vezes nos perdemos nesse conceito por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Né? Vem a crise de caráter que se caracteriza pelo fato de que morrer para si mesmo em prol de princípios inegociáveis é algo em extinção. Falta de caráter mesmo. Né? A gente tem muito isso hoje no meio do cristianismo e no meio dos casais. Não, né? Tem, infelizmente, né? Crise de caráter. Lidando com essa área de aconselhamento aí, a gente percebe que toda briga de casal são posições e definições de pensamentos que não são baseados naquilo que é a fé do indivíduo, mas naquilo que ele acha que é correto. E aí o que acha correto aí tem várias influências, cultura, né, a própria filosofia, como foi criado, ausência de pai, ausência de mãe, né, convivência com, vamos dizer aí, violência e outras coisas mais. Mas o indivíduo não para analisar, ele para analisar partindo da sua própria concepção. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes quando ele diz assim, não, meu pai pensava assim, eu penso assim, opa, calma aí, nem sempre isso é o ideal. Quando é uma coisa que está estritamente dentro da palavra de Deus, aí seu pai foi jóia. Mas quando é uma coisa que seu pai fez e que está fora da consideração bíblica e é um pecado, isso não é jóia não. Não, mas meu pai era assim, eu também vou ser. Então tá bom. Né? Continua indo para o buraco, para o abismo, do mesmo jeito. Né? E aí a gente vai considerar o pai, então tá bom, me fala aí, como é que é a vida do seu pai? 100% jóia? O casamento dele foi excelente. Você já conversou com a sua mãe? Para saber se sua mãe tinha uma vida excelente? A maioria não.
Eu sou de uma época, meus pais, por exemplo, eu sou de uma época que meus pais tinham vergonha de brigar na frente dos filhos. Então, qual é o horário que eles tinham para brigar? E olha, eu sou filho mais novo, e eu sabia. Quando eles deitavam, que eles sentiam que estava todo mundo dormindo, aí eles começavam a cochichar na cama. Mas a gente notava. E eu, como caçula, eu tinha uma estratégia para parar a briga deles. É ir e dizer, não estou com sono, não estou conseguindo dormir. Entrava no meio dos dois, pronto, a briga parava, né? E entendi. Ia levando assim. Então, essa ideia hoje está muito complicada. Outra crise, a crise da graça. Somos medidos pelo que temos a oferecer, o que é frontalmente contrário à cultura da graça. Qual é a cultura da graça? Nós não temos nada a oferecer. Somos miseráveis, pecadores. Deus nos alcançou com a sua infinita graça, mas hoje em dia as pessoas estão vivendo ao contrário. Vivendo ao contrário. Pastor, não aguento mais, já ensinei para essa mulher, e já mostrei para ela e tal. O indivíduo não tem nem consideração em dizer assim, não, pastor, olhando a minha estrutura de pecado, a minha esposa também tem as dificuldades dela, mas eu também tenho as minhas. O indivíduo acha que está vamos dizer, no leito da razão. Ninguém tem razão de nada. A nossa moralidade, a nossa estrutura é trapo de imundícia na presença de Deus. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, né? Porque eu fui criado num berço de ouro. Tá bom, o seu berço de ouro enferrujou, a traça corroeu, né? Porque o indivíduo nem humildade ele tem para admitir os seus próprios erros e as suas falhas. Seus próprios erros e as suas falhas. Né? Só entrando nessa questão de crise aqui, vou esclarecer uma coisa aqui. Algumas pessoas, até partindo desses princípios aqui, acreditam em maldição hereditária. Então eu já vou tirar da cabeça de vocês que estão aqui conosco nessa manhã, não existe essa questão de maldição hereditária. Né? Eu na verdade entendo que a Bíblia fala e traz uma expressão diferenciada disso. Eu acredito em pecado continuado. Os pecados que os nossos pais viveram, nós acabamos na verdade traduzindo e trazendo eles para a nossa vida. Isso acontece. Isso é maldição. Não, maldição não. Isso na verdade é porque você está continuando a viver a estrutura que você conviveu a vida toda e você não rompeu com ela. Você não rompeu com ela. Não, pastor, fulano bate na esposa dele porque o pai dele batia nele, então isso é uma maldição. Não é maldição. Ele está continuando a traduzir o que o pai dele fazia com a mãe dele e agora ele está fazendo com a esposa também. Como é que a gente faz isso? O que quebra o pecado? Deus, reconhecimento, mudança de atitude, transformação a partir da graça. Assumir a condição de que a fé é maior do que as nossas dificuldades. Que tudo tem solução. Diante de Deus tudo tem solução? Sim, tem. Até a morte tem solução para Deus. Né? Ninguém precisa viver mais com medo da morte. Nós podemos, né, viver tranquilos, entendendo que Cristo, né, é que é o meu Salvador. Apesar que ainda existe o medo da morte, sim, isso é natural. Se eu perguntar se alguém aqui quer morrer hoje, ninguém vai dizer, eu levantar a mão. Né? Não tem nenhum doido aqui querendo isso. Mas nós hoje podemos ter a certeza de que se a morte vier sobre nós, nós vamos estar com Cristo. Isso é essencial na vida cristã. Agora tem gente que tem dúvida até sobre isso, não é verdade? Como é que vai ter certeza sobre o casamento? Como é que vai vencer as realidades do casamento? Coisa não é simples não, né? A coisa não é tão simples não. A secularização do relacionamento conjugal. Eu não estou com o livro aqui, mas há um livro muito interessante, Família na Pós-Modernidade, Carlos Petrin. Família na Pós-Modernidade, Carlos Petrin.
Esse livro, Carlos Petrini, na verdade, ele traz algumas considerações que falam muito do que nós estamos vivendo hoje, né? Família na pós-modernidade. Nós estamos vivendo um momento em que o conceito de família mesmo está se perdendo, não é por causa das filosofias mundanas. Segundo Carlos Petrini, isso é por causa da falta de firmeza dos cristãos. Pensa comigo aqui. Há um tempo atrás, família era um termo sagrado. Mas todo mundo tinha isso em mente. O que fez isso ficar firme no coração das pessoas? O cristianismo. Lembram lá em Atos, quando diz lá que a palavra de Deus começou a ser pregada e os cristãos contavam com a simpatia e todos que iam sendo transformados, iam sendo agregados. Hoje o cristianismo não conta tanto com essa simpatia e, ao contrário, né, as famílias cristãs estão se autodegenerando, destruindo ou se perdendo no meio do processo. Culpa de quem? Do mundo que está lá fora? As pessoas fazem isso. Culpa o pecado, aliás, culpa o diabo, o mundo, as estruturas, mas esquecem de olhar para dentro de si, para dentro de si mesmo. Né? O problema começa quando esta mentalidade é aplicada no nosso relacionamento conjugal. Todos nós desejamos que algo melhore no nosso relacionamento conjugal, sejam pequenas ou grandes áreas de irritação, sejam costumes ou práticas que nos desagradam. Mas por causa dessas coisas que nos desagradam, nós temos aliado a isso conceitos secularizados, ou conceitos mundanos, e tentando trazer isso para dentro da... Né? O que é isso, pastor? Por exemplo, sex shop gospel. Já ouviram falar disso? Tem. Sex shop gospel. Eu fico pensando como é que vai ser esse negócio, né? Mas tem. Que absurdo, gente. Não, pastor, mas não é absurdo não. Isso é tempos modernos, né? Vai pregar lá dentro, não. Negócio meio complicado. Existe até sites pornográficos gospel. Agora tudo está virando gospel, né? A palavra gospel em inglês, ela quer dizer evangelho, né? Mas traduzindo isso de forma coerente para o nosso dia, não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com a anunciação do Cristo. Não tem, irmãos. Hoje a cultura gospel, ela é um meio de trazer o mundo para dentro e a secularização para dentro do pensamento cristão. As pessoas estão abraçando isso com alegria. Olha lá, as crises que vivemos citadas acima não ajudam em nada, seja pela falta de modelos ou pela falta de suporte que não nos são oferecidos. A gente não vem com manual, eu tenho dito, né? Ninguém casa com manual de como conviver um com o outro, né? Já imaginou se fosse assim? Era fácil, né? Você casava, vou te entregar o meu manual, aqui você vai entender tudo que eu sou, tudo que eu tenho. A gente vai conviver com um com o outro e aprender, né? E é um aprendizado constante. É um aprendizado constante. Porque está em coisas que a gente vai passar a vida toda e a gente ainda vai descobrir e vai conviver. Né? Então, infelizmente, as pessoas estão se deixando levar pelas crises da realidade e pela modernidade, pelos meios em que vivem, Vocês acham que para Paulo era fácil conviver com a igreja de Corinto? Ali tinha irmãos que eram preciosos para ele. Paulo amava aqueles irmãos ali, tanto que ele dava uma atenção especial. É a única igreja que alguns autores dizem que ele escreveu 6 cartas, outros dizem que ele escreveu 4, e que nós temos somente 2 dessas cartas. 2 dessas cartas. Provavelmente, segundo o que consta, nós temos a primeira e a terceira carta.
porque ele escreveu entre a primeira e a segunda uma carta chamada de Carta Severa, que ele cita isso na sua segunda carta. E essa carta se perdeu. De vez em quando eu oro a Deus e agradeço, porque eu imagino que ele falou coisas que iam chocar qualquer um de nós. Por quê? Porque a igreja de Corinto era assim, porque era uma igreja que estava plantada no centro de todo o pensamento filosófico, né? E as ideias de Corinto eram as ideias totalmente esdrúxulas. Ao ponto de alguém quiser, na verdade, xingar, ou naquele tempo, né, xingar alguém, dizia que o sujeito era corintianizado. Vocês imaginaram? Não, basta a gente olhar a história um pouquinho. Há um templo em Corinto que tinha 1000 prostitutas cultuais, e elas eram consideradas como ninfas, como mulheres da sociedade de forma especial. Uma prostituta cultural dentro da cultura e dentro da sociedade de Coríntios era considerada uma mulher especial. E qual era a diferença dessas mulheres? Como é que elas conviviam na sociedade? Elas raspavam a cabeça. E aí elas eram identificadas na sociedade assim. Todo lugar que elas passavam, elas eram reverenciadas pelas pessoas. Né? Aí o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, olha, que a mulher não deixe de usar o véu quando estiver dentro da igreja. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que muitas mulheres que saíam desses templos, que se transformavam em cristãs, chegavam no templo para não serem confundidas com as prostitutas cultuais, né, do templo lá, que elas utilizassem não só o cabelo comprido, mas também um véu para tampar no início, né, quando elas chegavam. Né? E aí os crentes pegam isso aí e transformam num campo de batalha terrível, terrível, que é uma bobagem, porque o correto mesmo as pessoas não usam. Então, era uma... Corinto, meus irmãos do céu, leiam a história, procurem saber a história da cidade de Corinto. Acho que Sodoma e Gomorra perdeu foi muito para Corinto. Né? Muito. Se Deus continuasse ainda no processo seletivo de destruir as cidades que causavam esse tipo de impacto, eu acho que Corinto deveria ter sido uma cidade dizimada em toda a sua essência. Né? Toda a sua essência. E aí, o resultado é que nossa forma secularizada de pensar nos conduz à conclusão de que não é justo esperarmos muito para conseguir a mudança do outro. Já viram pessoas orarem para a mudança do outro, mas não suportam esperar isso acontecer? Eu já vi isso. Pastor, o senhor veio aqui, nos aconselhou, tal, agora nós sabemos que é certo e tal. Mas ele não mudou. Mas não é da noite pro dia. E eu também não sou, desculpe a expressão, mas eu não sou milagreiro. Eu dei conselhos. Eu falei daquilo que a Bíblia diz. E falei daquilo que precisa ser transformado. Agora eu não posso entrar na mente do indivíduo, tirar o que é ruim e colocar algo que seja diferente, se ele não sentiu a necessidade de fazer isso. Porque é assim, quando a gente chega, a pessoa senta com a gente, conversa, não, eu preciso realmente fazer isso. Mas quando a gente sai, né? Alguém já assistiu aqui aquele filme chamado, como é que chama? Casados, alguma coisa Casados, que tinha um pastor lá, que fazia o casamento, e ele põe os microfones, põe umas câmeras escondidas dentro da casa do pessoal, né? Eu esqueci o nome dele agora aqui, fugiu da minha mente, mas é um filme muito interessante, né? O casal está lá fazendo errado, o pastor liga na casa deles. Vocês acham que está certo vocês fazendo isso? E eles começam, nossa, o pastor está em todo lugar e tal. Os dois estão deitados lá na cama, né? E de repente eles resolvem fazer algumas coisas diferentes, né? E tal, o telefone toca, quem é? Eu senti necessidade de orar por vocês. Pastor, não adianta, gente, não tem como fazer isso não. Bem, não dá para seguir vocês o dia todo, né? Não dá. Então,
para a gente terminar aqui, a gente vai continuar essa aula, tá? Na próxima oportunidade. E aí eu digo aqui, a importância da fé dentro do nosso relacionamento conjugal. Eu queria parar aqui porque nós vamos entrar justamente nessa ideia. O que é a nossa fé? Ou o que Deus pode fazer para que a gente possa mudar tudo isso? Se nós estamos vivendo nessa filosofia, nessa cultura, nesse mundo globalizado, pós-moderno, cheio de coisa, é tablet, é celular, é isso, é aquilo outro. O que a gente vai fazer, pastor? Aonde? Tem uma resposta. Eu posso comprar um remédio que ajude a mudar isso aí? Acho que o remédio principal é a estrutura da nossa fé e a nossa fé como princípio para a gente resolver todas essas questões. Mas como assim, pastor, fé? Eu estou falando fé no seu processo, na sua intensidade, na sua filosofia e principalmente na sua identidade. Qual é a sua identidade? Palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática. Palavra de Deus. Né? E sem ela é impossível. Sem ela é impossível. Eu já desisti. Eu não aconselho casais que não sejam cristãos. Apesar de alguns momentos achar até mais fácil. Mas é difícil porque você não tem um parâmetro. Você não tem como dizer para eles sobre fé se eles não têm fé. Não tem como falar de Deus para eles se eles não têm essa consideração. Né? Agora, se eles chegam e dizem assim, não, nós queremos conhecer a Deus, queremos mudar a nossa estrutura, queremos ter fé, aí já é outra realidade. Tá? Então, que Deus possa nos abençoar. Deixa eu só dizer aqui algumas coisas para que os irmãos possam entender. Mês de maio, próximo domingo a gente começa o mês de maio. O mês de maio na nossa igreja é um pouco diferenciado. Nós dedicamos realmente, exclusivamente para falar sobre a família. Vai ter domingos que nós vamos ter a oportunidade de ter a nossa classe. Não. Já estou avisando para vocês. Mês de maio nós não teremos a nossa classe de discipulado. Nós teremos classe única no templo, porque todos os temas são importantes para a família como um todo. Então nós vamos trabalhar temas específicos. Então nesses próximos domingos nós não teremos. Nós vamos voltar depois que terminar o mês de maio. Se você ficar com muita saudade, você pode ir lá no YouTube e assistir as aulas anteriores. Né? Ok? Você pode assistir. Agora, se você ficar com muita saudade, né, do Jonathan Neyman, vai lá e assina o canal do Desconfinado, né? Para você ter a ideia aí do que está acontecendo. Né? Então, Deus esteja abençoando vocês, derramando a graça sobre a vida de vocês, e que nós possamos conduzir os nossos casamentos aí com firmeza, lembrando que dificuldades nós temos, mas Deus está junto conosco e Ele pode mudar toda essa realidade, toda essa história. Tá ok? Que Deus abençoe vocês, um bom domingo. Nós hoje temos plenária, temos almoço na igreja, vocês são convidados a estar conosco. Né? Então não saiam da igreja, isso acontece de 2 em 2 meses. A gente poder, na verdade, compartilhar o almoço juntos aqui é uma oportunidade única para nós, tá ok? Vamos ficar de pé e vamos orar? Agradeço os nossos visitantes ilustres. Vieram de Manaus, isso mesmo? De longe, hein? Isso, que Deus abençoe. Tá? Que Deus abençoe. Vamos encerrar a nossa lição? Vamos orar? Pai eterno, nós te agradecemos pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nos dá, Senhor Deus, a certeza, a companhia, e principalmente a estrutura para vencermos, Senhor Deus, a questão do mundo e as ideias secularizadas, Senhor Deus, essa filosofia que tem atrapalhado a vida conjugal das nossas ovelhas e das pessoas que amamos. Ó Pai, abençoe, Senhor Deus, cada um nessa manhã. Nos dá sempre a alegria de estarmos na Tua presença. Nos traga logo à noite para junto compartilharmos do amor e do poder do Senhor, ó Pai.
Eu te agradeço por tudo, eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.